Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O pós-legislativas de 18 de maio de 2025 tem sido um verdadeiro pesadelo para alguns, desde logo para a comunicação social ativista, que tinha diariamente a sua cota de responsabilidade em alavancar determinados resultados, faz com que esse pesadelo seja derivado do que foi a expressão do resultado de um determinado partido, neste caso o Chega. De tal forma foi impactante que está a fazer tremer as próprias fundações em que alguma dessa comunicação social foi fundada. E se você acha que eu estou a exagerar, olhe, basta ver a velocidade com que alguns desses meios de comunicação começaram a chamar para o pé de si nomes do Chega, deputados do Chega. Basta ver a velocidade com que mudaram algumas linhas editoriais. Basta ver a velocidade com que alguns programas mais voltados à direita estão a começar a fazer parte do cenário televisivo desses mesmos canais de televisão com uma índole mais ativista. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas não foi só isso que veio tremer. Na realidade, ainda hoje, estou a tentar perceber, ouvindo alguns desses arautos daquilo que é a verdade e a ética, o que é a democracia, porque alguns parecem querer nos dizer que existe um novo conceito de democracia, que é votar de acordo com aquilo que eu acho que tu deves votar. E isso é extraordinário, porque nós achávamos que a democracia, de facto, era o governo do povo para o povo. E pior que isso, começa a aparecer quem queira tornar os votantes num determinado partido responsáveis por aquilo que o partido possa fazer. E vamos claramente identificar as coisas. Quando algum comentador, quando algum jornalista acha que devemos responsabilizar aqueles que votaram no Chega por aquilo que o Chega possa fazer, imediatamente faz-me lembrar da Troika. E o que é que nós fazemos àqueles que votaram no governo de Sócrates, que nos levou a uma intervenção externa? Pior que isso é quando ouvimos essas pessoas a qualificar o estado mental daqueles que votaram no partido Chega, desde emocionalmente desequilibrados até mentalmente disfuncionais. Pois é, que rico país nós tínhamos ao fim destes 50 anos. Nós que vivíamos na Shangri-La da Europa, agora sim vamos cair por aí abaixo, como se não houvesse mais fundo. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, neste programa que é o pontapé de saída das nossas conversas desta semana. O nosso convidado de hoje é alguém que já tem um percurso connosco, Ricardo Marchi. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Boa noite, João. Antes de mais, Ricardo, alguma das coisas que eu disse aqui é mentira, ou estamos a viver de facto um período em que as pessoas ainda não se aperceberam do que está a acontecer? Sim, creio que muitos analistas ainda estejam naquele período natural de negação que acontece muitas vezes nas passagens estruturais dos sistemas políticos. Lembra-me muito aquilo que aconteceu na Itália quando eu tinha 20 anos, né? Quando ruiu todo o sistema partidário sempre igual desde 1946 e entraram no sistema político novos partidos que vinham de alas radicais
radicais, né? Não só a direita neofascista clássica italiana, mas também, por exemplo, os populistas independentistas do Norte, que o Silvio Berlusconi, mais um telepopulista, tinha trazido para o governo. E naquela fase, muitos analistas achavam que isso era scandaloso, que não devia ter sido feito, que a democracia italiana estava para ruir, estava na rua da amargura. Foi o período transitório, todos aqueles atores políticos tornaram-se atores políticos estáveis na democracia italiana, foram para o governo várias vezes, e hoje em dia temos até a primeira-ministra. E creio que em Portugal nós estamos a viver um período parecido, ou seja, uma mudança estrutural do sistema político português. Estando ainda nesta fase de transição para esta mudança estrutural, muitos analistas estão em negação, pensando que isto seja o cataclismo, o fim do mundo para a democracia portuguesa. Creio eu, pela experiência que tenho e pelos alguns estudos que fiz, que seja um erro de análise. Olha, e diz-me uma coisa, surpreendeu-te para já o resultado do Chega? Eu tenho que dizer que ao longo da campanha eleitoral mudei bastante a minha análise. Ao princípio da campanha eleitoral não estava tão convencido que o Chega teria tido um bom resultado, principalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque os últimos meses anteriores à campanha eleitoral tinham sido meses difíceis para o Chega, com os diferentes escândalos e casos chatos por um partido que se apresenta como moralizador da vida política. André Ventura tinha conseguido resolvê-lo, mas apesar de tudo são casos que deixam marca, principalmente à beira das eleições. E o segundo motivo, porque o princípio da campanha eleitoral eu achei um bocado fraca por parte do partido Chega, em particular do seu líder André Ventura, ou seja, entrou naquela modalidade cassete, ou seja, apresentando o discurso de sempre, o discurso que vem desde 2019, que todo o eleitorado já conhece, mas que creio em 2025 precisasse de ser mais apurado, ou seja, de uma melhoria substancial da oferta política de um partido que se candidava a ser partido de governo ou o maior partido da oposição. Comecei a mudar um bocado a ideia a partir do caso da mobilização das comunidades roma, das comunidades ciganas, na campanha eleitoral contra André Ventura. Porque se até aquele momento André Ventura não tinha conseguido conquistar e monopolizar as primeiras páginas dos jornais e da comunicação, falava-se muito do caso da Spinum Viva e todos esses problemas, mas o Chega ficava um bocado marginalizado. Aquela mobilização em particular tinha trazido novamente André Ventura e o Chega para as primeiras páginas de todos os jornais. É uma mobilização interessante até do ponto de vista dos movimentos sociais, porque faz sentido mobilizar-se por parte da comunidade rom para lançar a mensagem que quer lançar contra um determinado partido para mostrar os seus problemas, mas que foi muito mal gerida por parte da comunidade e das organizações daquela comunidade. Foi muito mal gerida porque não conseguiram passar a mensagem e deixaram, aliás, a janela de oportunidade a André Ventura, que aproveitou. No fundo, o efeito foi o contrário. O efeito foi o contrário, juntando a isso depois a maneira muito interessante como André Ventura aproveitou a doença que lhe aconteceu durante a campanha eleitoral, em um estilo clássico de um líder populista, ou seja, o médico mandou ficar em casa, mas ele vai comportar-se como um ator no palco, encenando uma peça, né, para mostrar, para dizer, olha, eu sou um de vocês, estou a dar ao litro para a causa de Portugal, caio, mas me levanto, volto na rua, caio novamente, mas me levanto novamente. Mas isso é típico quando dizes ator, e só para ficar esclarecido, não estamos a dizer que simulou a doença, não é? Não, a doença não está simulada, mas os líderes que utilizam estratégias populistas atuam como atores em um palco, ou seja, constroem uma narrativa e dramatizam a narrativa. É uma performance, ele traz as técnicas da performance na política. Isso muitas vezes funciona porque o eleitorado identifica-se com eles, porque eles conhecem os nervos sensíveis do eleitorado e que ele de fato quis apresentar-se como o líder que tinha dado tudo para a causa. Ao contrário de um líder elitista e que se mantém, digamos, num pedestal e quase numa redoma à volta dele, neste caso... Sim, os políticos tradicionais costumam utilizar
performance muito mais institucionais, muito menos dramatizadas, muito mais ascéticas, porque por em nome da respeitabilidade da classe política, em nome da respeitabilidade da elite política, mas isso às vezes cria uma certa frieza no contato com os eleitores. Aliás, é interessante ver como às vezes os líderes mainstream tentam este tipo de performance, mas não lhe sai tão bem. Estou a pensar, por exemplo, a Luís Montenegro a jogar a beach volley na praia, ou a Luís Montenegro ontem a participar na corrida de bicicleta. Aquilo às vezes não funciona tão bem como funciona no caso do André Ventura. Pronto, a partir daí pensei, bom, talvez no mesmo momento a sondagem começava a dar uma subida, comecei a mudar um bocado a minha análise. De fato, também não estava à espera desta queda brutal do Partido Socialista. E uma vez que falas em sondagens, ainda confias nessas sondagens e por indexação, se ainda confias de facto ou aceitas que este comentadores e jornalistas mainstream sejam de alguma forma os transportadores da informação? Não, é assim, eu francamente nunca entrei na polêmica da sondagem, porque eu dou-me perfeitamente conta, de um ponto de vista científico, quais são as limitações da sondagem. Ou seja, a sondagem é uma fotografia daquele preciso momento. Né? É feita com a resposta voluntária dos eleitores. Né? E há mil e umas variáveis que podem explicar por que não consegue fotografar perfeitamente a realidade. Por exemplo, muitos eleitores do Chega podem não ter paciência para responder à sondagem porque não acreditam na fiabilidade. Já a instrumentalização da sondagem é outra coisa. Sim, não, há depois também toda a questão da instrumentalização da sondagem, mas apesar de tudo, em uma perspectiva diacrônica, ou seja, vendo a sondagem ao longo da campanha eleitoral, apesar dos ajustes que as empresas de sondagem podem fazer, mas uma pessoa se dá conta de qual é a dinâmica. Agora, muito mais ridículo são os votos que os comentadores televisivos dão costantemente aos debates televisivos, né? Porque também o debate televisivo tem as suas limitações, mas agora ver André Ventura que perde regularmente todos os debates para uma diferença de 15-0, 14-0, isso os próprios comentadores deveriam dar-se conta que não faz sentido entrar naquele registro. Também porque quando uma pessoa analisa um debate deste tipo, deve estar muito menos interessado em saber se ele gosta ou não daquilo que o candidato diz. E deveria estar muito mais interessado em saber se o candidato está a tocar ou não nos tais nervos sensíveis do eleitorado. Nós sabemos quais são os problemas que os eleitores sentem, é ver se o candidato consegue tocar naqueles nervos. Não parece que não fazem isso, é só uma análise em termos de simpatia ou antipatia pessoal com o líder político e daí depois o desfazamento total com a realidade. Olha, Ricardo, tu há pouco disseste que tu viveste e viste uma transformação estrutural naquilo que eram os partidos em Itália. Nessa fase também ouviste este chorrilho de comentadores a falar inclusive da sanidade mental de pessoas que votam no Chega? Sim, infelizmente é o clássico nesses momentos de transição, porque muitos dos analistas e comentadores dos meios de comunicação generalistas e mainstream têm uma ideia que, apesar destas forças políticas serem legais, do ponto de vista constitucional, mas são forças políticas ilegítimas, ou seja, não deveriam ser aceitas no consenso democrático. E isto porque tem, em alguns casos, não digo em todos, mas em alguns casos, tem uma visão um bocado distorcida da democracia. Ou seja, acham que a democracia é o lugar onde devem ser expressas as ideias de que eles gostam. Né? Quando a democracia é exatamente o contrário. A democracia é o lugar onde é possível exprimir as ideias de que tu não gostas, as ideias de que tu consideras até desprezíveis. Né? Mas dentro das regras do jogo democrático, por isso que são dadas as regras do jogo democrático, devem ser permitidas todas as ideias. Uma democracia onde funcionam, onde há forças políticas que exprimem, segundo as regras do jogo, ideias de que eu
não gosto, é uma democracia saudável, porque demonstra de ser aberta ao pluralismo e de ser inclusiva, ou seja, de trazer para o jogo democrático o maior número de pessoas. E nós vemos este efeito desde que surgiu o Partido Chega, como muitos eleitores que estavam insatisfeitos com o funcionamento da democracia portuguesa e tinham abandonado o jogo democrático, né, entrando na abstenção crescente nas últimas décadas, regressaram ao jogo democrático, à participação democrática, inclusive não só no voto, mas também nas redes sociais. Muitas vezes há esta crítica, estes partidos populistas de direita ou de esquerda alimentam os piores sentimentos das pessoas, é só ver as redes sociais do que falam. A rede social, no fundo, é uma forma de um outlet, uma forma de expressar e de mandar para fora as insatisfações das pessoas. Isto é positivo. Quase, quando tudo fica dentro das regras do jogo, é algo de positivo. Olha, mas não achas que há aqui, com este tipo de comentários, uma responsabilidade social muito grande destes comentadores? Isso não abre aqui portas para que algumas das pessoas que votaram no Chega possam chegar ao pé desses comentadores e perguntar ou até acionar civilmente determinados processos? Porque dizer que 1 milhão e tal de pessoas que votaram num determinado partido são pessoas mentalmente funcionais é de uma gravidade tremenda, Ricardo. Sim, eu creio, francamente, que não iremos ter consequência de ações legais por parte dos eleitores do Chega, também porque estou convencido que o panorama mediático português irá modificar-se, assim como se modificou o panorama mediático italiano. Nos anos 90 era muito difícil ter nas televisões italianas ou nos jornais italianos, excetuados alguns casos específicos, mas posições de direita claramente espressa. Havia quase uma hegemonia, se não do moderatismo de centro, mas muito uma hegemonia também da esquerda, inclusive nas televisões do Silvio Berlusconi, os grandes pivôs, com algumas exceções, mas os pivôs da televisão do Silvio Berlusconi eram muito progressistas, tinham posições muito progressistas. E a partir daí, com o susseguir-se das eleições, a mudança do sistema político, isso se refletiu também nas televisões e nos jornais, com pessoas que assumiram claramente mais uma agenda mais claramente de direita. E creio que também aqui em Portugal acontecerá a mesma coisa, ou seja, aquele desequilíbrio que nós podemos ter visto até agora irá reajustar-se, espelhando o pluralismo que emerge das eleições na sociedade portuguesa. Aí é engraçado porque nós temos tudo científico sobre o caso português em que demonstra que não há nenhuma hegemonia de esquerda nos meios de comunicação. Na verdade, os comentadores e os analistas são mais de centro-direita que não de esquerda. O problema desses estudos qual é que é? Que se nós depois vamos a analisar não só o posicionamento dos comentadores, mas aqueles que lhe dizem, vê-se que muitos comentadores de centro-direita não tinham aí posições muito de direita, né? Aliás, a crítica da maioria dos comentadores de centro-direita ao André Ventura, ao fenômeno Chega, era tal dura, a crítica era tal dura como de qualquer comentador de esquerda, portanto, de fato, havia este desequilíbrio na comunicação social, mas é um desequilíbrio que creio que irá resolver-se. Por falar em desequilíbrio de forças e também por falar outra vez, e gosto desta palavra hoje, disfuncionalidade, entretanto, ouvimos provavelmente o futuro secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a dizer que eles é que são o líder da oposição porque tiveram mais votos. Qual é a leitura que tu fazes? Sim, eu acho que também o José Luís Carneiro deve estar ainda em negação, porque objetivamente é verdade, empiricamente é verdade que tem 100 mil votos, 10 mil votos a mais que não o Partido Chega, quer dizer, mas o terremoto que se viveu olha, nos círculos da imigração, por exemplo. No círculo da imigração, mas em geral também no território nacional, o terremoto foi brutal, ou seja, o partido fundador da democracia, o pilar da democracia portuguesa desde o 25 de abril, o partido de Mário Soares, que
joga as eleições taco a taco com um newcomer, né, com um novo partido antissistema e que em 5 anos, 6 anos conseguiu roubar-lhe até em termos de deputados a maioria no parlamento. Portanto, mesmo percebendo que um líder tenha sempre da diminuir a derrota que teve, ma o dado de ter 10.000 votos a mais que o Partito Chega é absolutamente irrelevante perante aquilo que está acontecendo. Principalmente quando depois o Partido Socialista abre os braços à Aliança Democrática em nome também da defesa desta terceira república, né? Perante os bárbaros que chegam, estamos disponíveis a abraçar-nos. Isto já nos faz prever que, de facto, o papel preponderante da oposição será tomado pelo Chega e por André Ventura. E há possibilidade ainda de crescimento do Chega, mas vai ser ainda neste tom, digamos, de partido antissistema, ou nesta fase, sendo o segundo partido em termos de representação parlamentar, achas que o Chega vai começar a mudar algumas coisas, como vimos em Marine Le Pen, ou como vimos também na Meloni? Sim. Eu já tive a ocasião de dizer isso. Creio que André Ventura, desde pelo menos 2020, desde que passou de 1 para 12 deputados, sempre utilizou um discurso de um duplo registro, né? Como o político responsável de governo e, ao mesmo tempo, o político radical de oposição. E fez isso porque sempre soube que o seu eleitorado em crescimento é um eleitorado muito disparo, muito diferente entre si. Tem uma parte, de facto, muito mais de eleitores muito mais institucionais, muito mais interessados na proposta política, na alternativa política de governo, e tem outros eleitores muito mais eleitores de protesto, eleitores de luta. E, portanto, esta ideia de ter um duplo registro de luta e de governo ao mesmo tempo. Isso ele sempre teve. Não foi a partir de 19 de maio que mudou radicalmente esta estratégia. Mantém a estratégia, mas, de facto, desde a conferência de imprensa a seguir a reunião com o presidente da República, notou-se claramente uma modificação da tática que André Ventura vai ter nella sua Aliança Democrática. Porque se até as eleições de 18 de maio André Ventura, e viu-se isto em 24, queria lançar pontes, tanto a Aliança Democrática como a Iniciativa Liberal até, para ser aceite dentro de uma solução de centro-direita come parceiro legítimo do governo, para quebrar a hegemonia da esquerda, fazer-se reconhecer, e depois dentro do centro-direita jogar a relação de força. Agora sabe perfeitamente que o feito que teve com o Partido Socialista, ou seja, ter passado a perna no Partido Socialista, pode se replicar com a Aliança Democrática, ou seja, pode também ultrapassar a Aliança Democrática. Portanto, agora ele, mais que parceiro legítimo de governação, pode se apresentar de facto como alternativa a primeiro-ministro. E isso viu-se claramente, né? A dizer, nós vamos ser a oposição nesses próximos 4 anos, nessa legislatura, uma oposição responsável, não vamos a mandar o governo abaixo só para mandá-lo abaixo. E por quê, na minha perspectiva? Porque ele quer que a Aliança Democrática abrace o PS e governe com o PS, para daqui a 4 anos, se conseguir de fato passar a perna à Aliança Democrática e ganhar as eleições com uma maioria relativa, poder dizer, bom, vocês fizeram um governo em maioria relativa, eu fui responsável, deixai-vos governar nesses 4 anos, agora eu ganhei as eleições, eu sou legitimado a ser primeiro-ministro e você tem de utilizar a mesma responsabilidade que eu utilizei convosco. Portanto, acho que ele estruturou em muito poucas horas, né, uma nova tática bastante interessante. E qual é a ideia que tu tens da possível existência de um governo sombra? O governo sombra vai ser interessante ver quando será concretizado, porque nós, apesar desta vitória, nós sabemos até agora que o partido Chega, por limitações internas da sua direção, mas também por limitações externas,
tinha alguma dificuldade, continuava a ter alguma dificuldade em cooptar pessoas de qualidade da sociedade civil ou externas ao Chega. Mas fazer um governo mas havia quem colaborasse, desculpa, Ricardo, havia quem colaborasse, mas mantivesse o anonimato. Eu conheço pessoas que colaboraram nos programas eleitorais de determinadas áreas, mas que preferiram manter o anonimato. Sim, quer dizer, nós temos uma das primeiras cooptações de peso foi o Gabriel Mitar Ribeiro que integrou o partido, mas depois tinha colaborações abertas, até penso com o constitucionalista Paulo Otero, com o economista Arroja, né, que mantiveram, apesar de tudo, mantiveram a independência. Portanto, havia esta capacidade de cooptação, mas sempre bastante limitada por um partido que, apesar de tudo, tinha 50 deputados. Né? Espera-se que um partido, o terceiro partido per importância do país, tivesse uma capacidade de cooptação de jornalistas, opinion maker, acadêmicos muito superior e não tinha demonstrado isso. Agora, quando tu avança com a ideia de um governo sombra, em preparação a possível tua candidatura a primeiro-ministro daqui a 4 anos, aquele governo sombra deve ser alguma coisa de peso, mesmo em termos de imagem, né? Em termos de marketing do teu partido. Portanto, eu também estou muito curioso em ver se esta ideia do governo sombra é algo a sério, né? Em que investirão recursos e energias para fazer alguma coisa de peso, ou se será uma buttata sem grande relevância. Creio que se fosse uma buttata sem grande relevância seria uma ocasião perdida que até pode ser contraproducente para o partido. Muito bem. Entretanto, aproximam-se legislativas e, posteriormente, as presidenciais. Sim, as administrativas. As autárquicas. As autárquicas, exato. Eu disse legislativas e são autárquicas. Entretanto, já nem sei, mas já votámos tantas vezes nestes últimos anos. Qual é, para já, a importância? Porque alguns dos nomes que são frontliners do Chega, como a Rita Matias, estão como candidatos para a presidência de câmaras municipais. E perder a voz da Rita, por exemplo, no Parlamento, também pode ser contraproducente. Sim, eu creio que as eleições autárquicas sejam eleições muito importantes para um partido de protesto antissistema como o Chega, porque as eleições autárquicas dão a oportunidade de construir a rede de dirigentes locais muito próximos dos eleitores e por o Chega com a prova dos 9 da governação, ok? Ou seja, demonstrar-se de facto é um partido fiável em termos de governação e uma referência importante para os eleitores. Isso aconteceu, repeti, já disse isso várias vezes, isso aconteceu muito, por exemplo, com a Lega Nord italiana, ok? Que apesar de a nível nacional ter sempre alguma polêmica à volta do seu líder Matteo Salvini, que em muitos casos tem uma atitude muito parecida com quella de André Ventura, né, como estilo de comunicação, mas a nível local tem desde sempre uma estrutura autárquica muito forte. Tem dirigentes muito profissionalizados na administração autárquica, tanto a nível de autarquia como a nível de regiões autônomas, e isso credibiliza muito o partido. A mais-valia da Lega é exatamente esta, ter um enraizamento territorial muito forte. É muito importante para um partido manter-se mesmo em momento de crise, quando a Lega caiu de 30% para 6% a nível nacional, mas a nível autárquico sempre manteve percentagem muito alta, 30%, 40% até. E isso, portanto, é uma mais-valia importante. Não esquecemos que storicamente Partido Social Democratico e Partido Socialista viveram muito do radicamento autárquico que tiveram ao longo da... E o Partido Comunista? O Partido Comunista, eu acho que é uma das coisas que vai segurando a extinção do Partido Comunista em Portugal. Apesar de ter poucos deputados no Parlamento, mas sempre teve grandes enraizamento territorial. Pronto, o Chega tem esta necessidade de terlo. Estas eleições autárquicas são importantes, porque também é daí depois que
se crean as raízes e a linfa que traz depois novas forças até a nível nacional. No caso da Rita Matias, neste momento era quase uma obrigação por pessoas de primeira linha em lugares chaves. Aliás, eu estranho como o Chega, não só nestas autárquicas, mas também nas passadas autárquicas, não apresentou candidato de peso para Lisboa. Isso demonstra mais uma vez a dificuldade, a fragilidade do Chega em conseguir cooptar pessoas de peso para essas eleições. Veremos. De fato, eu acho que a Rita Matias tem muito mais um perfil de dirigente nacional e de deputada nacional que não de administrador local. Percebo a lógica de pôr aí numa câmara importante como a Câmara de Sintra, mas creio que não é o ambiente adatto para a Rita Matias, porque também o perfil de administrador autárquico é extremamente diferente daquilo que é de deputado nacional, principalmente de deputado de primeira linha, como a Rita Matias, como o Pedro Frazão. Na realidade, ela é, e não querendo diminuir, ela é a voz feminina do Chega que nós ouvimos com mais frequência. Sim, mas aí, para mim, é sempre automático, sempre que faço análise sobre o caso português, ver a minha experiência italiana. Claro. A Rita Matias lembra-me muito a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni começou a sua carreira importante parlamentar com a mesma idade da Rita, né? A 20 e poucos anos, fui eleita deputada, aos 30 anos era ministra da Juventude, vice-presidente do Parlamento italiano com 28 anos. Muitos até na altura gozavam com ela por uma pessoa tão nova ser posta em lugares tão importantes, mas esta passagem para as instituições foi fundamental para ela assegurar depois o futuro da direita italiana, da direita conservadora italiana, no momento em que a direita estava em um momento de crise. O percurso que ela está a fazer o percurso da Rita Matias lembra-me muito o percurso da Giorgia Meloni, que agora é primeiro-ministro, portanto nunca se sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Muito bem. Ricardo, e por falar em acordar de pesadelos, foi assim nos Estados Unidos, foi assim em Portugal e parece que, mais uma vez, este fim de semana foi assim também na Polónia, onde, de alguma forma, o eleitorado está a mostrar ou que está cansado de alguma coisa ou que está com uma tendência para uma determinada inclinação política. Sim, eu tento sempre de ver os fenômenos particulares em uma perspectiva mais ampla. Eu creio que o grande cenário que nós estamos a viver é esta crescente insatisfação do eleitorado ocidental com os últimos 25 anos de política europeia e ocidental, que foram 25 anos em que as promessas feitas pela classe política tradicional, ainda do final do século XX, ou seja, dos partidos tradicionais das democracias liberais ocidentais, as promessas feitas que a globalização, o modelo multicultural, o relativismo dos valores, era um caminho obrigatórios para o paraíso, para o paraíso, né? Para todos nós podermos aproveitar destas oportunidades históricas que tinha sido dada, com os anos foi se esfumando, né? Nós temos já 2 ou 3 gerações de pais e de filhos que não recolheram, não estavam a recolher aqueles frutos que lhe tinha sido prometido no princípio do século XXI. Nós vemos outras áreas geográficas que cresceram, penso a China em particular, né? Mas o mesmo não aconteceu aqui no Ocidente. Portanto, em democracias é natural que essas insatisfações se dirijam para outros atores políticos que se apresentam como críticos daquilo que estavam e como alternativa àquilo que estavam. Portanto, eu não consigo ver como uma tragédia aquilo que está a acontecer. Consigo verlo como
o normal funcionamento das democracias, Mas há democracias saudáveis. há um trend, há uma tendência. Sim, há uma tendência, claro, porque em todos os países ocidentais, quem tinha dirigido esta promessa era fundamentalmente os democratas cristãos, os partidos populares e os partidos socialistas, que no caso norte-americano são os democratas e os republicanos. No caso dos republicanos, o Donald Trump conquistou os republicanos com um discurso mais... Ou seja, teve que ser um outsider da vida partidária. Sim, exato, era um insider do sistema. Sim, um insider do sistema. O Donald Trump sempre foi um insider do sistema, um outsider das lógicas estritamente partidárias, apesar do fato de ele ter tido sempre ligações tanto com o Partido Democrático como com o Partido Republicano, mas é um tipo que rompeu a maneira de fazer política. Nisso é muito parecido com Berlusconi. O Berlusconi também sempre teve ligações com os grandes partidos mainstream italianos, mas soube a uma determinada altura dizer, bom, agora há uma janela de oportunidade, vou eu a romper a forma de fazer política e propor uma forma nova. E o Donald Trump fez a mesma coisa. Portanto, o grande mapa é isto, as duas colunas populares e socialistas que construíram o projeto europeu do segundo pós-guerra, que abriram a globalização do século XXI, dizendo que isto era o melhor dos mundos possíveis, agora estão a pagar, como é natural que aconteça, falhas naquilo que tinham prometido. E só para contextualizar também aquilo que pode acontecer, entretanto, vemos uma nova ação da União Europeia contra a Hungria. Isso significa, uma vez mais, que aquilo que é a grande batalha de valores que tem acontecido, algumas transformações sociais, acaba por estar pendente do dinheiro. E eu ouvi um representante oficial da União Europeia a dizer, se a Hungria quiser o nosso dinheiro, isto limita-se a... Já se compram convicções? Não, isso também é um tema muito interessante, porque mesmo os líderes das direitas da Europa del Este, em muitos casos, surgiram na cena política como líderes pró-europeístas, ou seja, líderes que queriam, uma vez acabado o domínio soviético, queriam trazer os seus países para dentro do projeto europeu, principalmente pensando no desenvolvimento econômico dos respectivos países. A uma certa altura deram-se conta que, para além do paquete monetário, devia levar também o pacote dos valores. Isso é interessante porque nós estamos perante dois possíveis caminhos da União Europeia. Ou a União Europeia como uma homogeneizadora econômico e cultural, querer uma Europa que seja homogênea e igual em todo o lado, que é aquilo, no fundo, é o ADN do projeto federalista europeu. Em todos os países tende a vigorar os mesmos modelos econômicos e os mesmos princípios valoriais, ou, pelo contrário, um modelo mais confederal, em que há uma colaboração do ponto de vista econômico para o bem de todos, mas depois cada nação mantém uma sua soberania, inclusive nos temas dos valores. Okay? Portanto, cada povo, com base nas suas culturas, na sua história, nas suas raízes culturais, mantém determinadas autonomia e soberania decisória em determinados valores. Não esquecemos que, por exemplo, países como a Polônia, aliás, nações, povos como a Polônia, ainda são muito mais cristãos, praticantes, que não populações e nações mais laicas, mais, como, por exemplo, aquela italiana, ou aquela francesa, ou até a portuguesa, que apesar de ser uma nação católica, mas Até porque eu creio que em termos históricos aquilo que há é, durante o tempo da União Soviética havia uma repressão do cristianismo, ou então havia o cristianismo ortodoxo, de alguma forma tolerado por
Moscovo, mas a partir do momento em que saem, digamos, do chapéu de proteção da Rússia, diria eu, ou de controle da Rússia, o cristianismo pode ser expresso também de outras maneiras, não é? Sim, aliás, muitas das críticas que intelectuais, por acaso intelectuais polacos de direita fazem a Bruxelas é de querer replicar o modelo homogeneizador soviético. A dizer, nos liberamos desta ideia soviética que devíamos ser todos iguais debaixo do socialismo e agora entramos numa lógica igual, totalitária, que devemos ser todos iguais debaixo do liberalismo. E a crítica é exatamente esta. Cada povo tem as suas características culturais e estas devem ser respeitadas. Não quer dizer que cada povo fica congelado com uma identidade que nunca muda, mas também não pode ser modificado a marteladas de um dia para o outro porque foi decidido assim para Bruxelas. E isso está a funcionar muito no eleitorados da Europa do Leste. E tendo sempre em consideração o facto que, apesar de tudo, estes líderes nacionalistas do Leste sofrem eles também a falha nas promessas que foram feitas. O Viktor Orban, neste momento, é considerado o líder em alta, mas não é assim tão em alta. Os resultados econômicos da Hungria, comparativamente com outros países europeus, não são tão bons, e isso poderá refletir-se depois no apoio popular. Assim como o PiS saiu do poder, é muito fácil também que o Fidesz saia do poder. É a democracia funcional. E creio que ainda não comentámos aqui esta última informação em que os serviços secretos alemães consideram ou pediram para considerar a AfD como um partido neonazi. Extremista, como um partido extremista. Eu creio que o serviço, o Gabinete de Proteção da Constituição frisou esta sua decisão, congelou um bocado esta sua decisão, porque de fato criava um problema pesado ao segundo partido da cena política alemã, porque permitia investigações muito mais aprofundadas a dirigentes, líderes políticos da AfD, ou seja, qualquer reunião entre dirigentes, mesmo a portas fechadas, podia ser vigiada, escutas telefônicas. Claro. Isto, em termos democráticos, é muito complicado. Mas na Alemanha sempre houve para a direita radical ou para a direita antissistema, este problema do Gabinete de Defesa da Constituição, que tem esta espada de Damocles de declarar um partido não radical, porque os partidos radicais são permitidos, mas extremista, e, portanto, eventualmente também inconstitucionalizá-lo. Claro, no caso da democracia alemã, inconstitucionalizar o segundo partido por importância, e que em alguns länder do leste tem percentagem até de 40%, seria muito complicado. Uma caixa de Pandora, claro. Mas há quem, inclusive, já fale nisso aqui em Portugal, por exemplo, para o Chega. Sim, aqui em Portugal, tanto entre comentadores políticos, mas como entre colegas da academia, é comum ouvir-se dizer, quer dizer, não é tão comum, mas ouve-se cada vez mais entre pessoas até com uma certa relevância no debate público, esta necessidade imperiosa de considerar o Chega um partido fascista e, portanto, ilegal do ponto de vista constitucional e, portanto, inconstitucionalizá-lo. Mesmo se o partido Chega tivesse 40% dos votos, a lógica não é por ter 40% dos votos que um partido ilegal e criminal se torna um partido legítimo, que é, do meu ponto de vista, uma posição legítima, mas é totalmente... E no outro dia eu ouvi um comentador, neste caso uma comentadora, a dizer que isso acabava por ser importante porque permitia, inclusive, investigar e criminalizar os financiadores do Chega. E eu lembrei-me logo de um dos principais financiadores de PS e PSD, o Sr. Ricardo Salgado, que na altura nunca ninguém se preocupou em investigar. Não, mas vamos ver, eu creio que o partido Chega foi um dos partidos nos últimos anos mais escrutinados deste ponto de vista. E, portanto, das duas coisas, uma, ou o jornalismo português é tão mau que não consegue escrutinar, descobrir, desvendar um partido que, apesar de tudo, principalmente nos primeiros anos, é um partido bastante frágil,
ou de facto não há nada de ilegal na Constituição e no funcionamento do Partido Chega. Continuar com esta narrativa, eu repito, são narrativas legítimas no combate político, dizer que é um partido de corruptos, que é um partido de mentirosos, que é um partido de fascistas, de neonazis, podem fazer. Agora, já viram o que deu isso? Esta demonização constante e contínua, já viram qual é o resultado? Querem continuar? Continuem. André Ventura agradece. Olha, Ricardo, entretanto, para o próximo ano vamos ter eleições presidenciais e até hoje sempre foi André Ventura o candidato. Será que vai haver alguma mudança? Este é um tema complicado, porque André Ventura já recuou oficialmente, e bem, creio eu, porque André Ventura neste momento está num outro patamar, está num patamar no caminho para ser primeiro-ministro e, portanto, não fazia muito sentido insistir na candidatura à presidência da República, mas certo é que as eleições para a presidência da República não são eleições em que o Chega não possa não participar. Deve participar, deve posicionar-se. Com que candidato? É muito difícil de perceber. Alguém disse, eu não acredito, que irá apoiar o Almirante. Duvido muito, Gouveia Mello. Duvido muito, porque o Almirante Gouveia Mello é uma clássica figura centrista, que se quer posicionar taticamente entre PS e Aliança Democrática, que já expressou ideias contrárias às forças populistas e as direitas as direitas radicais, portanto não estou a ver mas o Almirante também pode mudar, porque o Almirante também já expressou que se alguma vez ele quisesse carreira política para lhe arranjarem uma corda para ele se enforcar, e agora está como candidato à presidência da República, não é? Essas mudanças dão-se. Sim, mas nunca irá a mudar no sentido de abrir ao eleitorado de porque protesto. Não precisa? Não, porque isso lhe abriria o fragilizaria perante os candidatos mais mainstream, como é, por exemplo, Marques Mendes? Como Marques Mendes, né, que pode apontá-lo como você está a tornar-se o candidato dos eleitores de protesto, dos eleitores antissistema. Isto é complicado para os moderados, que representam a maioria, até agora a maioria do povo português, e portanto não é por aí. Ele posicionou-se no centro do sistema político, como todos os grandes candidatos se posicionam. Mas agora deixa-me fazer uma pergunta complicada. Ter partidos de direita radical a apoiar figuras militares ou militarizadas para a presidência da República é uma coisa que a história mostra que é um bocado complexa. Mas na história política portuguesa, é verdade que nós, depois com as candidaturas dos anos 80, de Freitas do Amaral e de Mário Soares, tínhamos virado a página, ou seja, os militares já não tinham peso na vida política portuguesa. Mas, historicamente, a figura do militar é uma figura que faz parte do cenário político português, muito mais que, por exemplo, na história política italiana, inclusive na presidência da República. Portanto, não vejo isso de uma forma tão complicada, ainda por cima quando tens um candidato que não tem nenhuma ligação com os saudosismos autoritários ou com, como podia ser um Caúlça de Arriaga, por exemplo, né? Se fosse um Caúlça de Arriaga até dava esta ideia dos ataques ao novo Pinochet, mas no caso do Gouveia Mello não me parece que seja o caso. Olha, e Ricardo, como é que vês então os próximos meses? A governabilidade está assegurada? Eu creio que sim, eu creio que a governabilidade está assegurada. Aliás, nós teremos uma prova nos próximos dias com as eleições, com a nomeação, a eleição do presidente da Assembleia da República, dos vice-presidentes da Assembleia da República. Creio, não tenho informação disso, mas creio que estejam já todos em conversações para que não aconteça nada como em 2024, né? Nenhum incidente daquele tipo aí. O Chega não tem nenhum interesse a fazer isso e pode ser que seja desmentido, mas creio que, por enquanto, o Chega deixará correr tudo mas não tranquilamente. achas que é o PS quem está com interesse em ter alguma confusão?
para manter a relevância? Creio que o PS tem muita confusão interna que tem a resolver para criar também confusão externa. Mas com o PS podemos não preocupar-nos para os próximos tempos. Mas creio que também o Chega, exatamente com esta nova estratégia de demonstrar que é a alternativa responsável para depois capitalizar daqui a 4 anos, fará o mesmo, ou seja, deixará começar a legislatura sem grandes problemas. Muito bem. E estar atentos nos próximos tempos, o que há para termos atenção? Em termos de vida política? Em termos de vida política, agora vai ser muito interessante ver como a esquerda radical resolve o seu grande problema, né? Porque o desaparecimento em perspectiva da esquerda radical do parlamento português é algo complicado. E também é interessante ver como o Livre, que rappresenta uma nova esquerda radical mais ao século XXI, se conseguirá ou não, de fato, ganhar relações de força definitivamente com a esquerda radical tradicional, Bloco, PCP. Portanto, também a esquerda aí abre-se um período, apesar da crise, um período interessante de cenário. Para quem gosta de acompanhar. Ricardo Marque, obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um gosto. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre que colocamos as conversas no nosso canal. Se gosta de ouvir de manhã cedo, a partir das 6 da manhã, em todas as plataformas de podcast já consegue ouvir as nossas vozes, que o podem acompanhar até ao emprego ou até à escola. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.